Quem quer começar a correr agora? Precisa treinar força ou pode simplesmente pegar um tênis e sair correndo? Esse é um ponto muito maneiro da gente começar a nossa conversa de hoje, que vai falar bastante sobre respeitar a sua corrida, vai falar bastante sobre quais são os pontos mais importantes dentro de um treino de força para o corredor, vai falar bastante sobre existe diferença entre um corredor com médio pé e antepé com um corredor com calcanhar. Eu preciso fazer mudanças no meu treino de força para que esses tipos de corredores sejam priorizados. Existe essa necessidade ou um treino genérico de força ele é capaz de trazer benefícios para esses corredores? E por que esse assunto ele é tão importante? E quando a gente começa a analisar a história da corrida e ver como que nos últimos anos tudo isso vem acontecendo, a gente começa a ter a percepção de que o aumento na curva de lesão desses corredores é muito grande. E os estudos eles têm mostrado que a capacidade do nosso corpo de se machucar no mesmo local depois que a gente tem a primeira lesão, ela é acima de 20%. Então é muito importante que a gente entenda que se lesionar no meio da corrida é uma coisa que pode prejudicar todo o seu histórico em seguida. Agora, se a gente for pensar assim, esse corredor que vai começar agora, ele tem outras questões, por exemplo, ele é um corredor que está acima do peso ou ele é obeso. Esse corredor, ele pode sim praticar a atividade física da corrida sem se preocupar se isso vai gerar algum malefício para ele no médio, curto ou longo prazo? Então, existe evidência mostrando que os corredores obesos, eles têm até menos chance de se machucar na região do joelho do que corredores que não são obesos. Olha que dado interessante pensando em saúde pública. Muitas vezes eu vejo as pessoas falarem assim, ah não, mas você está muito acima do peso, você precisa primeiro emagrecer para depois correr. Será mesmo? O que a ciência ela mostra é justamente o contrário. Ela mostra que a corrida é uma das principais tarefas que causam benefício para as pessoas, inclusive para as pessoas que estão acima do peso ou que já são classificadas mesmo como obesa, nível 1, 2 ou 3. Então a gente pensa o seguinte, nem sempre tudo que se fala dentro das assessorias ou no senso comum é real, a gente precisa medir isso, a gente precisa ter evidências científicas disso. E esse é um dado muito maneiro quando a gente pensa em saúde pública, porque essa pessoa que ela é obesa, ela vai começar a praticar essa atividade e ela vai ter melhoras consideráveis nos componentes cardiovasculares dela. É óbvio que se ela começar a ter maior capacidade para correr do ponto de vista cardio, é sim necessário que ela entre num programa de fortalecimento. Por quê? Uma coisa muito maneira que eu vou explicar para vocês agora que eu quero que vocês prestem atenção. Quando você começa a fazer uma atividade física como a corrida, dificilmente você vai sair correndo que nem um desembestado, correndo 1, 2, 3 quilômetros. É muito provável que você comece de forma bem leve. Por exemplo, caminhando 400 metros e correndo e trotando 100. Você nem vai correr, você vai trotar. Você vai fazer um início de corrida, né? E você vai ter uma biomecânica específica. E aí, com o tempo, a sua capacidade cardiovascular ela vai melhorando. E a partir do momento em que ela vai melhorando, você vai querendo correr mais, porque corrida libera diversas substâncias que trazem conforto, que trazem felicidade, que trazem coisas boas para você naquele momento em que você termina de fazer a corrida. Então a tendência é que você continue querendo correr. E como a sua capacidade cardiovascular ela melhora com a prática da corrida, você tende a ter capacidade cardiovascular para correr mais. Mas o que acontece com o componente músculo-esquelético? O seu corpo, ele aguenta, ele tem força, ele tem mobilidade, ele tem resistência para conseguir correr a quantidade de vezes e quantidade de volume que você agora é capaz de correr por conta da capacidade cardiovascular? Não é. E é aí que está o grande problema. Para você iniciar uma prática de atividade física, é óbvio que você pode pegar ali o seu tênis e correr. Não tem problema nenhum. Agora, quando você começa a ter metas um pouco mais altas, como eu quero correr 5 quilômetros, aí depois que você corre 5 quilômetros, eu quero correr 5 quilômetros mais rápido. Quando você começa a ter metas que precisam de planejamento para serem alcançadas, aí
o fortalecimento ele entra como uma via muito importante dentro da manutenção da continuidade da sua prática. Porque pensa só, quando você tem, por exemplo, uma criança que ela começa a correr, ela está ali com 1 ano e 9, 1 ano e 10, 2 aninhos, ela está começando a entender que ela pode se deslocar mais rápido. Ela não tá, e aí ela começa a dar os pequenos trotes, ela não está querendo correr com eficiência. Ela não está querendo fazer o movimento do quadril dela com extensão, propulsão, flexão plantar, joga a flexão do quadril lá na frente para ir mais rápido. Ela não está querendo isso. O que ela está querendo? Ela só quer se deslocar mais rápido. Então ela está querendo ser eficaz. A partir do momento em que ela vai evoluindo, ou seja, ela vai crescendo, o corpo vai entendendo quais são os movimentos que demandam menos energia e que fazem com que ela se desloque mais rápido. E aí, a partir daí, ela vai começando a ter um pouco mais de eficiência no movimento da corrida. Isso também acontece para gente, adultos, que estão começando na prática de corrida. Porque uma coisa é você correr aqui e ali para pegar um ônibus, ou para fugir de alguém, ou para buscar alguém. Isso é um tipo de corrida. Uma corrida sistemática, onde você vai demandar ali um certo volume semanal, que você vai precisar de energia, você vai ter uma mecânica dessa corrida, né? E essa mecânica ela vai ser atualizada de acordo com a sua prática. Então, quando você começa a correr, dificilmente você sente dor. Você vai caminhar 400, vai correr 100, aí depois você vai lá de novo, aí vai caminhar 300 e correr 200, vai ganhando capacidade e vai aumentando. E você não sente dor. Por quê? Porque nesse momento, a demanda da atividade da corrida ela é muito baixa perante a sua capacidade atual. A partir do momento em que você vai pegando gosto e vai aumentando esse volume ou a intensidade, a velocidade que você corre, você começa a demandar mais da capacidade física do seu corpo. Mas não é a sua biomecânica que é ruim. E eu vejo muitas pessoas falarem isso. A sua biomecânica é horrível, por isso você sente dor. O seu pé desaba, o seu tronco inclina para o lado, a sua pelve desaba. Todos esses movimentos, sim, eles aumentam a demanda do seu corpo. Você tem uma demanda aumentada por causa disso. Sem sombra de dúvida, existem evidências mostrando que uma queda contralateral da pelve vai sobrecarregar estruturas do quadril, pode desalinhar o membro inferior, né, a perna como um todo, e você sobrecarregar estruturas do joelho. A mesma coisa, a eversão do tornozelo, que seria a queda do arco plantar, também vai sobrecarregar estruturas locais e pode desalinhar o membro inferior como um todo, sobrecarregando estruturas mais proximais, né, tipo joelho e quadril. Então existe evidência falando sobre isso. Beleza. Mas não existe evidência dizendo que isso tem um fator extremamente forte para te lesionar. E reparem, se essa biomecânica ruim, horrível, péssima que você tem lá no início não te gerava dor, e agora ela está gerando dor porque você aumentou o volume, você aumentou a intensidade, isso só mostra que o problema na verdade não está na biomecânica. O problema está na sua capacidade física. Então, será que a gente melhorar essa capacidade física, a gente trabalhar força, a gente trabalhar mobilidade, a gente trabalhar a estabilidade do seu pé, trabalhar a musculatura intrínseca dele, deixar ele forte e estável? Será que isso já não é suficiente para aguentar essa nova demanda que você está gerando para o seu corpo? De um volume de corrida maior, de uma intensidade de corrida maior? O que a gente tem de evidência hoje na literatura é justamente isso. O treino de força, ele consegue diminuir bastante, mais de 50% das chances de machucar para lesões severas durante a corrida. Fazendo o quê? Fazendo um treino de força. 2 estudos saíram agora, em 2023 e 2024, bons estudos com um N bem legal, né? Dividindo em grupos, tendo um grupo controle, que é uma coisa importante dentro de um estudo que vai medir o quanto uma intervenção melhora, né? Você precisa ter um grupo controle. E esses estudos tinham grupos controles. E eles observaram que sim, o treino de força, principalmente para a região de quadril e core, que é a região de estabilidade do seu tronco, eles têm uma capacidade muito legal de aumentar a sua força,
melhorar a sua flexibilidade e com isso reduzir as chances de lesão. Então, presta atenção. Se você tem hoje uma biomecânica que julgam como ruim e você tenta modificar essa biomecânica, o que você está fazendo é modificar a forma como o seu corpo entendeu que era a melhor forma para você. Pensa como se fosse uma digital. Quando você nasce, você tem uma digital na sua mão. Essa digital na sua mão, ela te representa. Ela é a forma que nós, seres humanos, utilizamos para identificar você. Então, se você está aqui no Brasil, se você está nos Estados Unidos, se você está na China, se você está no Japão, se você está em qualquer lugar, se as pessoas pegarem a sua digital, elas conseguem te identificar. E você não rasga essa digital se você não gostou da curvinha que está aqui. Você não corta a sua mão fora se você não gostou. Pensa naquela pessoa, por exemplo, que lê mão. Ela vai ler as curvas da sua mão, né? Se você não gostar do que ela leu, das informações que ela te deu, você vai fazer um rasgo aqui a mais para ter uma informação diferente? Não, você vai lidar com ela. Independente se você acredita ou não na leitura de mão, não é essa a questão, mas assim, você vai lidar com aquela situação de alguma forma. Você não vai tentar modificar essa leitura. A biomecânica da corrida, ela funciona igual. Por isso que eu vou chamar esse termo de digital biomecânica. Porque cada um de nós, quando nascemos e enquanto praticamos alguma atividade, nós temos características biomecânicas que nos identificam. Então, se por exemplo você pega, isso não é só na corrida não, vou dar outros exemplos. Pensa no futebol. Você tem o Garrincha, você tem o Romário. São dois exemplos clássicos que se a gente olhar só a sombra deles jogando futebol, você já sabe que são eles. Eles têm características únicas deles. Né? E por mais que as pessoas podem falar que é isso ou aquilo, eles jogavam e não jogavam pouco. Se você pega, por exemplo, agora para a corrida, a última campeã, agora recordista da meia maratona feminina, ela bateu um recorde mundial. E ela corria toda torta. Se você pegar a foto da chegada dela, ela tá toda torta. E aí você vai me falar que ela corre mal? Ela acabou de bater um recorde mundial da meia maratona. Então, são só alguns exemplos de como a digital biomecânica que nós temos, ela não é o problema. O problema está na nossa capacidade física ser baixa ou alta o suficiente para conseguir adequar a nossa digital biomecânica. E quanto mais a gente corre, mais o nosso corpo evolui essa digital biomecânica. Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que corre hoje, que começou a correr hoje, e ela vai correr durante 10 anos, se ela tiver uma boa capacidade física que permita que ela corra durante 10 anos, se machucando o mínimo possível, e pegar a corrida dela com 6 meses de prática e a corrida dela com 10 anos de prática, a gente vai ver sim uma evolução dentro dessa digital biomecânica dessa pessoa. Porque o nosso corpo, ele se adapta, ele cria estratégias para tornar a nossa digital biomecânica mais eficiente. Então, quando você está correndo e alguém fala assim, corre com um passo mais curto, uma cadência maior, sai do calcanhar e vai para a ponta do pé. Tudo isso são mudanças artificiais da nossa digital biomecânica. É como se você estivesse pegando e fazendo um rasgo na sua mão para a pessoa ler diferente você. E não é isso que a gente deve fazer. O que nós precisamos fazer é entender como é a nossa digital biomecânica e a partir dessa compreensão a gente utiliza um treino de força para trabalhar as principais capacidades físicas que a nossa digital biomecânica demanda da gente. Então, se eu entro com o calcanhar, eu sei que eu vou ter maior demanda estrutural das musculaturas do quadríceps, a minha articulação que maior vai ter demanda vai ser o meu joelho, eu vou ter bastante sobrecarga na região da minha canela. Por quê? Porque são características de demandas específicas de quem tem o padrão de contato inicial com o calcanhar dentro da sua digital biomecânica. Agora,
quem entra com o médio pé e o antepé, ele já não tem tanta demanda assim na região do joelho. Mas a demanda dele se desloca, porque quem absorve carga nesse momento vai ser quem? Vai ser ali a região do médio pé, vai ser o tibial posterior, que vai ter uma demanda grande para controlar o arco plantar. Nós vamos ter sobrecarga de estresse, principalmente nas regiões do metatarso. Então, quando a gente pensa dentro dessa compreensão da nossa digital biomecânica, fica tudo muito mais fácil quando a gente vai voltar para onde? Para a prescrição do treino de força. Então, assim, quando eu olho nas mídias sociais as pessoas vendendo um treino de força para corredor genérico, eu fico pensando assim, será que esse cara realmente sabe o que é a corrida? Você, que é treinador, sabe realmente o que é uma corrida? Você sabe quais são as fases da corrida? Você entende quais são os músculos que têm maior demanda em cada uma dessas fases? Você consegue compreender que um corredor com médio pé, ele vai correr totalmente diferente de um corredor com retropé? Você consegue entender que um corredor que tem uma cadência alta para a velocidade que ele corre, ele vai ter uma demanda específica, e que um outro corredor que tenha na mesma velocidade uma cadência bem mais baixa, para essa velocidade, ele vai ter uma demanda totalmente diferente? Porque se você entende tudo isso, você vai ver que esse treino genérico, ele pode até ser interessante num determinado ponto. Mas hoje em dia, quando a gente olha, a gente vê que tudo vem se individualizando, sendo específico para cada um. Pensa o seguinte comigo, se você vai fazer um treino genérico de corredor, eu vou citar alguns músculos aqui que precisam estar presentes em determinados tipos de corredores, tá bom? Quadríceps, tibial posterior, posterior de coxa, resistência core, glúteo máximo, glúteo médio, solear, gastrocnêmio. Olha só quanta coisa eu estou falando aqui para vocês. Você realmente acha que um treino de força que contemple tudo isso, um volume e intensidade que precisa, vai durar quanto tempo? 1h30, 1h40 de treino para você conseguir ajustar tudo isso? Será que é válido você botar esse teu corredor, que às vezes vai correr uma maratona, e aí a gente pensa, vai correr uma maratona, olha o volume de treino que esse cara vai ter de corrida. Você realmente acha que num período grande de treino de corrida desse cara, ele vai ter tempo e condição física de fazer 1h40 de treino de força? E você não acha que esse treino de força de 1h40 não vai competir com esse treino de corrida dele? É uma das principais queixas hoje dos corredores. Como eu faço um treino de força para não competir com o meu treino de corrida e mesmo assim reduzir a minha chance de lesão? Você sabe responder isso, treinador? Você já pensou em quais características que precisam ser analisadas? Porque se você pega esse treino genérico, pode ser até que num determinado momento do ciclo de treino de corrida desse corredor isso funcione. Mas vão ter momentos em que isso vai ser extremamente deletério para o seu corredor. Você já parou para pensar nisso? Eu falo bastante sobre isso no método CCD, que é um método que eu criei, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre ele. Mas se você tiver interesse, aqui embaixo provavelmente vai ter um link que fala sobre isso. Se você quiser, acessa lá, ali você vai entender todo o processo do método e aí você, se tiver interesse, vem fazer parte do método CCD comigo. Tá? Mas continuando aqui então, falando a respeito dessa logística de periodização do treino de força. Vocês têm que entender que essa logística ela precisa ser respeitada, porque se em algum momento o treino de força ele ganha maior prioridade em relação ao treino de corrida, você vai ter competição. E quando a gente pensa em corredores, o principal é a corrida. Porque o que vai fazer esse cara melhorar é correr. Você pode até fazer ele ter força, ter capacidade, mas se ele não correr, ele não vai melhorar. Então entenda isso. Dentro de uma prescrição de um treino de força para corredor, o seu treino de força que você vai prescrever precisa entender quem é esse corredor. Porque se você pegar um treino genérico,
em algum momento da periodização desse cara, você vai prejudicar ele. E eu tenho certeza que você não quer prejudicar ninguém. Então vem comigo e vem entender o porquê que isso é importante. A primeira coisa que a gente precisa entender num panorama dessa é o seguinte: como que esse cara corre? Você já fez essa pergunta para você alguma vez? Como que esse cara corre? Porque se você não entende como ele corre, é muito difícil de você prescrever algo que vai ser específico para ele. Será que ele corre com o calcanhar ou com a ponta do pé? Será que a cadência dele é alta ou a cadência dele é baixa? Quanto tempo ele tem para chegar na prova-alvo? São 6 semanas? Ou são 18? Ou são 10? Ou são 25? Ou são só 2? Será que ele está agora para a prova-alvo? Ele está com dor ou não está com dor? Olha quantos questionamentos a gente precisa fazer para pensar em prescrever um treino de força. Você, treinador, já pensou nisso? Se você não pensou, agora você pensou. E não dá para desver depois que você viu alguma coisa. Então, entenda, o período que você tem de trabalho para a prova-alvo é importantíssimo para você começar a pensar numa periodização de treino de força. E se você só tem 6 semanas, tu acha mesmo que tu vai ganhar força com esse cara? De forma significativa, em 6 semanas? Difícil você ganhar força com esse cara em 6 semanas. Hoje o que a literatura mostra é um período de pelo menos 8 semanas. E para você começar a ter um ganho de força significativo. Então, pensem comigo. Quando uma pessoa chega para você com 6 semanas para a prova, não adianta você ficar fazendo um treino de força pesado, com volume para esse cara. Até porque ele está num período de pico de volume de corrida. Se você começar a sua prescrição de treino de força com bastante volume e intensidade, você vai quebrar esse cara para os treinos que ele mais precisa fazer agora na fase de pico. Então, leva isso em consideração. O período, ele traz diretamente para você o quê? A demanda que ele tem dentro do treino específico dele. E isso vai fazer com que você organize a demanda que ele vai ter dentro do treino de força. Agora, existem características que você, nesse período final, pode trabalhar que vão ajudar esse cara a ter uma melhor capacidade, como, por exemplo, dissociação entre cinturas, estabilidade do pé. Você pode trabalhar controle neuromuscular da região do pé, da região da pelve, da região do tronco. Tudo isso você consegue ter um ganho significativo em 6 semanas, não gera um gasto energético grande para esse corredor. Desculpa. E aí, você consegue permitir que ele consiga evoluir dentro do treino específico de corrida e mesmo assim você está capacitando ele de alguma forma com alguns componentes de força neural para que ele tenha um melhor desempenho e também um menor risco de se machucar. Então reparem o como é importante que você faça um treino de força específico para esse corredor. Que você entenda que a digital biomecânica dele não é o problema. A digital biomecânica dele, na verdade, é a solução. Porque é ela que vai te dar informações do que você pode fazer no treino de força para auxiliar ele a continuar correndo. Cara, isso é muito importante. O que vai melhorar a corrida do seu corredor é ele continuar praticando a corrida. Mas o que vai fazer ele continuar praticando a corrida com menor chance de risco de lesão e ter uma maior continuidade nesse processo de treino é baseado em evidência, um treino de força, de preferência específico para as coisas que ele realmente precisa. E não um genérico, porque o genérico vai ser um treino grande. Vai fazer com que você tenha que gastar muito tempo para conseguir alcançar os seus objetivos. Agora, quando você tem um treino específico, você consegue diminuir o volume, diminuir a intensidade para determinadas articulações e determinados músculos que não necessitam, trabalhando somente aquelas que têm uma maior demanda. E com isso você vai fazer o quê? Você vai fazer um treino de força eficiente para que ele continue melhorando a eficiência dele nos treinos específicos de corrida.
Vocês conseguem visualizar isso, o como isso é importante e o como isso tem sido negligenciado com esses treinos genéricos de corrida para corredor? Entendam isso, tá bom? É muito importante. Agora pensem comigo. Sempre que alguém chegar para você, agora eu estou falando com você, corredor. Sempre que alguém chegar para você e falar que você corre mal, bota na sua cabeça que o que você precisa, na verdade, não é correr melhor. Não é modificar de forma artificial a sua corrida. O que você precisa é continuar correndo. Mas se por algum acaso você está correndo e sentindo dores, e essas dores elas não diminuem, elas aumentam, você precisa sim se capacitar fisicamente para conseguir se manter correndo, tá? É muito importante que vocês entendam esse ponto. E assim, dentro da minha prática hoje de quase 12 anos treinando corredores e avaliando a biomecânica de corredores, eu consegui perceber esse ponto de que é muito interessante a gente observar a biomecânica não para modificar essa biomecânica, mas para entender como essa biomecânica ela se comporta em você. O como a sua digital biomecânica ela cria demandas no seu corpo. E com isso eu consegui ter um método que eu utilizo tanto para os meus corredores, quanto para professores de educação física que querem entender como prescrever para corredores. Eu chamo ele de método CCD. Esse método CCD, ele se chama dessa forma por quê? Porque tem 3 coisas muito importantes que eu preciso entender na sua digital biomecânica e em você como ser humano que corre, que me trazem informações e com isso eu consigo assim prescrever um treino específico para a sua digital biomecânica. Quais são eles? O contato inicial é o primeiro, por isso é o primeiro C. O contato inicial, ele vai me trazer informações de quais são os principais músculos e principais articulações que você tem demanda na fase de resposta à carga. A cadência é o segundo C. Essa cadência, para aquela velocidade que você corre, existe hoje na literatura um estudo com muitas pessoas mostrando um limiar de cadência, ou seja, um range, né? uma zona de cadência para cada uma das velocidades, mostrando que a cadência ela aumenta de acordo com a velocidade aumenta e que existe sim uma zona de cadência interessante para cada uma dessas velocidades. Se você tem uma cadência muito baixa para a velocidade que você corre, isso me traz a informação de que para a velocidade que você corre, você vai ter maior demanda em determinadas articulações e músculos e você vai, tanto na fase de resposta à carga, para dissipar essas cargas mecânicas, quanto na fase de propulsão. Para quê? Para gerar propulsão à frente. E quanto menor é a sua cadência, maior vai ser o seu comprimento do passo, obrigatoriamente, para aquela velocidade. E com isso, você fica mais tempo em fase de voo. E por isso você absorve mais carga quando cai. E para você aumentar o seu comprimento de passo, você precisa gerar mais estratégias de propulsão. Então, esses músculos que geram propulsão e absorvem carga, eles vão ser mais demandados na sua mecânica. Isso é ruim? Não necessariamente. A gente pode criar estratégias para te capacitar fisicamente para que você consiga, assim, ajustar essa capacidade para a sua demanda. Mas é importante que eu entenda qual é a sua cadência. E é por isso que ela é o segundo C do meu método. O terceiro, né, que é a letra D, é a letra D de demanda. Por que letra D de demanda? É a letra D de demanda porque eu preciso entender essas características que eu trago dos 2 Cs para a sua digital biomecânica. E a sua digital biomecânica vai me dar a demanda para esses músculos. Agora, só isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque eu preciso entender outro tipo de demanda. Quem é você, corredor? Quem é você? Você já tem lesão? Você tem dor? Você está sem lesão e sem dor, mas você já teve? Quem é você? Quantos quilômetros você corre por semana? Quanto tempo a gente vai ter para a prova-alvo para alcançar o seu objetivo?
Você é um cara que trabalha muito, se estressa muito, dorme pouco, se alimenta mal, ou você se alimenta bem, dorme muito, não tem muito estresse? Tudo isso eu considero demanda. Demanda que precisa entrar no meu cálculo para prescrever um treino de força para você. Porque eu preciso que você seja capaz de fazer esse treino de força e também capaz de fazer o seu treino de corrida. Porque esse treino de força ele entra para te capacitar, para que você corra com mais capacidade física e corra por mais tempo, corra por momentos diferentes, com intensidades diferentes. E outra coisa, eu preciso entender que dentro do seu treino você se comporta de formas diferentes. Você vai ter treino de tiro, você vai ter treino de subida. Eu preciso computar isso também, porque eu preciso entender se você corre muito em subida, provavelmente você vai ter demandas diferentes daquele cara que corre só no plano. Também precisa entrar nesse D do meu método. E é por isso que eu venho tendo bons resultados com a aplicação desse método, tanto em corredores, quanto ensinando esse método para professores de educação física. Eu já tenho recebido feedbacks deles mostrando que isso já abriu a cabeça deles para novas prescrições de treino de força para os alunos deles. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais longo, mas é um vídeo que traz bastante informação para a cabeça de vocês. E se você é corredor, você gostou desse briefingzinho, né, do que eu sou capaz de fazer dentro de um treino de força específico para você, aqui embaixo também vai ter alguma informação para você entrar em contato direto comigo para pensar numa consultoria de treino de força específico para sua digital biomecânica. E se você é professor de educação física, aqui embaixo também vai ter algum link que vai levar você direto para a minha página onde eu explico um pouco mais sobre o meu método e eu aguardo você também lá no grupo de WhatsApp para a gente contribuir para uma boa prescrição, uma prescrição eficiente do treino de força para a digital biomecânica do seu corredor. Até lá!